E se existisse um código secreto, escondido num texto milenar que ensinasse como sobreviver às piores tempestades da vida? Parece roteiro de filme, né? Mas vamos mergulhar nisso porque o que ele revela, nossa, é uma verdade chocante, mas que de um jeito ou de outro liberta. Para começar, já vamos direto na jugular. Olha essa frase. A maior mentira do cristianismo moderno é que os seus problemas vão desaparecer. Uau! Isso aqui derruba muita coisa que a gente ouve por aí. Aquela ideia de que ter fé é tipo um passe livre para uma vida sem perrengues. Pois é, segundo o texto, isso é uma grande ilusão. E uma que frustra a gente pra caramba. E aí que vem a parte mais louca. A tempestade, ela vem para todo mundo, sem exceção. Não tem essa de, mas tal pessoa é boa ou tem mais fé, não importa. A crise não pede licença, não escolhe endereço. Ela simplesmente vem. Ninguém, absolutamente ninguém, escapa. Então, a pergunta de $1 milhão não é se a tempestade vai vir, mas sim o que é que vai manter uma pessoa de pé quando ela chegar com tudo. Beleza, mas como é que se decifra esse tal código? A chave está numa história, uma parábola bem famosa, contada lá no Sermão do Monte. É a história de 2 construtores, 2 casas e no final um resultado que não podia ser mais diferente. E é aqui que o jogo vira. Presta atenção. Os 2 construtores, eles ouvem exatamente a mesma coisa, a mesmíssima instrução. A diferença brutal entre eles não está no que eles ouvem, mas no que eles fazem com o que ouviram. Um escuta e bota a mão na massa. O outro escuta e... bom, deixa pra lá. Agora segura essa. Por fora, na aparência, as 2 casas poderiam ser iguaizinhas, gêmeas, sabe? Mesma fachada, mesma cor, janelas no mesmo lugar. Trazendo para o nosso dia a dia, imagina só, 2 pessoas, lado a lado, cantando a mesma música, lendo o mesmo livro, olhando de fora. É impossível, simplesmente impossível saber qual é qual. E aqui está a primeira parte do código, a tal ilusão da superfície. O que segura a onda, o que mantém uma pessoa firme, não é a casca, não é o que os outros estão vendo, é o que se faz no secreto, no dia a dia, quando ninguém está olhando. Pensa bem, construir na rocha dá um trabalhão, né? Tem que cavar, suar, é demorado. Agora, na areia é moleza, é rápido. Só que tem um detalhe. Toda construção, não importa se é forte ou fraca, uma hora ou outra vai ser testada. E é agora que a coisa fica séria. E aí, o teste chega. E não é uma provinha, não é um ventinho, é uma tempestade. Pensa numa catástrofe, algo gigantesco, violento. É um evento do qual simplesmente não dá para desviar. Ele vem. O mais impressionante é como o texto descreve essa tempestade em 3 frentes. Primeiro, a chuva que desce. São as crises que vêm de cima, coisas que a gente não controla. Depois, os rios que sobem, que representam as traições, as rasteiras de quem está perto. E por último, os ventos que sopram, as pressões de todos os lados, as coisas que a gente não vê, mas sente. Ansiedade, fofoca, depressão. Ou seja, é um ataque total. Mesmo teste, mesma tempestade violenta. Mas o resultado? Completamente oposto. De um lado, ruína total. Do outro, uma resistência inacreditável. Primeiro, vamos ver a casa na areia. A tempestade veio com tudo. Chuva, rios, ventos, tudo se jogou contra aquela casa que parecia tão perfeitinha por fora, mas que por baixo tinha só uma base frágil, feita às pressas. E o resultado? O texto é curto e brutal. E foi grande a sua ruína. Não foi uma trinca na parede, não foi uma goteira, foi ruína. Completa, desabamento. A casa inteira veio abaixo. A destruição foi total. Mas e a outra casa? A tempestade não deu trégua. Foi a mesmíssima chuva, os mesmíssimos rios, os mesmíssimos ventos. A pancada foi igual, na mesma intensidade. A casa na rocha enfrentou exatamente o mesmo caos. E o resultado? Não caiu. Simples assim. Não caiu. Por quê? Porque estava fundada sobre a rocha. Imagina a cena. A casa tremeu, a água subiu, o vento uivou, mas ela ficou lá, de pé. A diferença não foi que ela não apanhou. Ela apanhou, e muito. A diferença estava no alicerce. Então vamos ao que interessa. Que alicerce é esse? Que rocha é essa que aguenta um tranco desses e impede o colapso total? É agora. O código da sobrevivência vai ser revelado. Para pensar um segundo. Num mundo onde tudo, absolutamente tudo, pode desmoronar da noite para o dia. Dinheiro, saúde, relacionamentos, tudo pode tremer. O que é que não se move?
Qual é a única fundação que fica firme quando o chão some sobre os nossos pés? A resposta, segundo o texto, é essa aqui, direta e reta: obediência radical à palavra. Veja bem, não é sobre o quanto se sabe da palavra. Não é sobre se emocionar com ela. Não é sobre parecer uma pessoa religiosa. É sobre fazer. É prática. É obediência ativa. E aqui está o pulo do gato, talvez a parte mais importante de tudo. Só ouvir a palavra não protege ninguém da crise. Conhecer o texto de cor não protege. O que mantém a pessoa de pé é praticar a palavra. É ouvir sobre perdão e, na prática, perdoar quem feriu a gente. É ouvir sobre generosidade e ser generoso de verdade. A rocha se constrói na prática, não na teoria. Isso joga a história direto na nossa realidade de hoje. Se a base, a segurança da vida de alguém está no emprego, no dinheiro, nos relacionamentos, bom, isso é construir na areia. Por quê? Porque o emprego se perde, dinheiro acaba, relacionamentos se rompem. E a areia sempre cede quando a pressão aumenta. E no fim, tudo se resume a esta pergunta. Uma pergunta que fica no ar, para todo mundo pensar. Não é sobre a aparência, sobre a fachada da casa, é sobre o que está lá embaixo, escondido. A questão é, onde é que a casa tem sido construída? Em qual fundação? Porque uma coisa é certa, mais cedo ou mais tarde, a tempestade vai chegar para testar.